dando prosseguimento ao trabalho que me empenhei com total dedicação no decorrer desses anos. Quem gosta do que faz, não vê o tempo passar. Humberto Machado de Oliveira. 8h31 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com a professora Guiomar Valdez, como ela disse, vovó, historiadora e professora do IFE. Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa, e nessa pauta aí já estabelecida, o crescimento da popularidade do governo Bolsonaro também é tema deste bloco de agora. Guiomar, vamos ter que resumir para dar conta dos dois temas do nacional do local. Você falou duas vezes no bloco anterior, você classificou o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo como fruto de ressentimento. No entanto, esse ressentimento, se esse juízo seu está correto, ele nunca foi tão popular no Brasil. Ele alcançou, segundo o último pesquisa da Datafolha, 37 pontos percentuais, né? E o mesmo instituto, nos três governos eleitos antes, é mais que os 30% que Fernando Henrique tinha, é mais que os 35% que Lula tinha no mesmo período do primeiro governo, né? E só é inferior aos 60% que Dilma tinha em agosto do seu segundo ano de mandato. Como é que você vê isso? E você queria falar também sobre, eu acho que sobre o ouvinte que indagou sobre o seu catolicismo. Então, eu queria que você falasse sobre as duas coisas. Bem rapidamente. Primeiro, eu acho que o nome dele é Marcelo Sá, salvo engano, não é? Isso. Primeiro, obrigada pela sua manifestação, viu, Marcelo? E aí, vou colocar seus problemas, suas dúvidas. A pessoa humana é muito complexa, né? Corpo e espírito, essa relação ela é muito complexa. E as subjetividades também, não é, Marcelo? Eu vou te contar só uma história pessoal com o Fernando Rifan, né? O nosso padre aí, Fernando Rifan, onde pensamos diferente em muitas coisas, mas ódio jamais. O padre Fernando Rifan, eu sou uma vovó que fui, sabe, Marcelo, muito cedo. Eu saí do paraíso, eu concebi pecado, não é? E casei grávida, sabe? E é ritual. Casei na igreja católica, antigamente chamava convento dos padres redentoristas, hoje é um santuário. Mas, enfim, aquela época, o ano de 1981, quem fez meu curso de noivos foi o único padre que abriu, porque férias, isso foi Dom Fernando Rifan, na Igreja do Saco, onde ele fez o curso de noivos para mim e Fernando, dois cabeludos, com tatuagem, de moto. Dom Fernando Rifan não nos julgou. Ele fez o curso de noivo, nos acolheu, foi fantástico. E eu o acompanho, né, e vejo e relevo o humanismo dele com muito respeito até hoje. Acho um grande pensador, articulador do pensamento, enfim, ele quem fez, sabe, o meu curso de noivos. E, ao mesmo tempo, olha a complexidade, a minha médica, Marcelo, era gay. Olha que loucura a complexidade da vida, não é? Como que a gente... isso eu com 18 anos, tá? Mas olha isso, olha a vivência da complexidade do ser humano, não é? Eu tive um curso de noivos com Dom Rifan e a minha médica obstetra era homossexual. Isso em 1981. Escracho, talvez, não é para muitos, eu já penso que faz parte da complexidade
da visão que a gente tem da vida, das relações que a gente estabelece, inclusive, Marcelo, com o próprio evangelho do julgar, não é? De se achar, porque eu sou cristão, católico, isso, aquilo, eu já estou no céu, é uma pretensão, uma soberba, não sua, até porque eu não te conheço, não posso julgar você e nem quero, tá bom? Mas só queria dizer e parabenizar, eu acho que o Devrão do Dom Rifan, e que nós temos em comum a admiração a ele. Eu devo muito, em muitos aspectos da minha vida, e vida longa para Dom Rifan. Seria isso. E sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro? Sim, agora o tema, né? Eu começo rapidamente dizendo que é o estômago, a fome. Vocês já devem ter ouvido isso, né? A nossa população pobre, destituída, não tem como pensar direito com a barriga vazia, somada à insegurança total que a gente vive hoje. Então, as políticas compensatórias, como, por exemplo, esta bolsa, esses R$600, que o presidente propôs 200, o Congresso 500, salvo engano, ele que quis aumentar mais R$100. Foi isso mesmo, isso mesmo. É isso mesmo, né? Para 600 ele ganha louros, enfim, característica da nossa política. A fome, a miséria, é uma indústria como a seca, como uma série de outros problemas, é uma indústria da política. E eu até compreendo muitas vezes a cabeça do Guedes na resistência, mas também, ao mesmo tempo, em ceder, né, a política compensatória que tanto se combate, que tanto se combateu. Eu, particularmente, não vejo como saída para resolver problemas estruturais, enfim, mas isso é outro assunto, até porque as políticas compensatórias, salvo engano, está lá já com Friedman, no receito neoliberal, já está lá na escola de Montpellier, na Áustria, já estava lá com Hayek, os rascunhos e o debate sobre um liberalismo extremado, mas que compensasse os piores dramas da sociedade, inclusive para a máquina política e, portanto, a máquina econômica da continuidade. Então, o primeiro aspecto da popularidade do Bolsonaro se dá a fome, insegurança. E tem muitos de nós criticando o povo. Diz que alguns indicadores dizem que no Nordeste é um reduto, né, do lulismo, ele conquistou, esse pessoal esquece, fazendo críticas, né, a esse índice. Eu acho que não, política compensatória é assim. Se ela trata de fome, barriga vazia, a memória também é fraca. A memória, porque ela não é estrutural, não é? Então é a bola da vez. A bola da vez é quem? É Bolsonaro? Ele é 600, e tanto que, né, percebendo isso, é isso que estava mal, muito mal, e aí também é o assunto nosso, a projeção é de que continue através de um novo programa chamado Renda Brasil, que está sufocado, e ele, Guedes aprova esse Renda Brasil, e esse experimento contraditório em plena Covid, uma péssima governança e gestão da crise brasileira, um comportamento
irresponsável, desrespeitoso com relação à vida, ele consegue ampliar a sua popularidade, conforme você falou, Aloysio, só não ganhando para Dilma. Sim. Né? Nesse mesmo período de governo, e que tem lá a explicação que não é do primeiro mandato, no momento. Então, é a fome. Penso eu que o desafio para ele se manter e ser candidato, né, à reeleição está em manter uma mínima coesão entre uma frente amplíssima, né, e para mim eu não consigo também olhar sem uma base concreta, né? Há uma ampla frente que com o Supremo e tudo, com o Supremo e tudo, que alçou a Bolsonaro, né? Em especial banqueiros, e o fundamentalismo é uma base, a coisa ela não é solta. Como que Bolsonaro tem explicação real, é concreto? Como que está aumentando a popularidade? É reflexo da nossa história, da condição social de miséria, de desigualdade que está aí. Alguém se surpreende? Alguém se surpreende de estômago vazio, insegurança, falta de perspectiva? Eu falava com meus alunos, se tem ex-alunos, que eu falava, brincava, e me desculpe a expressão, nós temos que manter, de certa maneira, o nível de cachorro doméstico, não é? Uma comidinha, um tetozinho, aí que a gente, Maquiavel já falava isso, tantos outros, e que a gente mantenha sob controle, né? É alienação, né? Isso compõe Bolsonaro, né? E quando eu uso vírgula ou ressentido, eu falei, e pena que a gente não tem tempo mesmo, mas eu sugiro a psicanalista a Maria Rita Kell, que trata desse assunto sobre o Brasil. Eu copiei, ela não chama, sou eu, hein? Bolsonaro ressentido sou eu, não é a Maria Rita, não. Mas ele nos representa, a maioria de nós. A outro lado nosso, não é isso? Como conter, não é isso? Essa agenda neoliberal, essa agenda proto-fascista, né? Ela é proto-fascista, ela está aí. Como contrapor? Tem desânimo de curto prazo, tenho desânimo, prefiro ter alguns cenários do que, em vez de previsão, eu prefiro, digamos, probabilidades. Acho que as chances em 22 para o Bolsonaro, apesar de falar de um bom tempo, e há imprevisibilidades também. Acho que, se ele souber administrar, não acho pateta, burro, né, minimamente, porque se ele não fala direito, não sei, raciocina, ele é temperamental, ele escuta alguém, ele não está solto, não gosto de subestimar, não confio numa política e numa ação apenas do escracho, das características mais aparentes. Não, ele tem sustentação, pode não ser a maior, a melhor, tal, tem possibilidade, inclusive, de reeleição. A dor é profunda. Nós chegamos, não é isso, no processo de crise mundial dos últimos 30, 40 anos, e do Brasil, não é? E do Brasil, da nossa redemocratização, às vezes me dói, tão pouquinho tempo, já tudo destruído, e talvez, eu não sei, eu não posso ser inconsequente de respeitar a inteligência das pessoas, talvez seja o apogeu de tudo que sobreviveu
a uma cultura paternalista, patrimonialista, misógina, e que teve corpo e condição de estar aí no poder com Bolsonaro, o Messias recente, sabe? A gente tem que encarar isso. O Messias o quê? O Messias o quê? Falhou um pouco. O Messias o quê? Encarar. É preciso encarar e não só reclamar. É preciso encarar. Isso é um fato, não é fato? É fato. Para muitos de nós, eu também, meu pai, tem como racionalmente você entender Bolsonaro. Não, mas você penso de Messias o quê? Você classificou ele como um Messias o quê? Ressentido. Já estou criando mais. Bolsonaro, o Messias ressentido. Já estou criando. Aí é doideira, né? Mas, enfim, tem que encarar. E eu acho que já passou o tempo de reclamar ou das formas de ação, de denúncia, disso. Isso, inclusive, faz parte do ressentimento. Todo mundo, nós todos. Eu não estou fora dessa, não. Luto muito para não viver só lamentando, só reclamando, só postando. Para Bolsonaro. Sim, mas que base a gente tem? Que organicidade a gente tem? Nenhuma. Isso é fato. Enfim, tudo bem com relação a essa pergunta, por causa do tempo. Vamos lá. Se falar muito, eu não falo. Aqui é Noêmia Magalhães, bom dia a todos. Gostaria de externar meus agradecimentos a todos vocês, jornalistas, e à grande mestra pela aula de conhecimentos, pela maneira delicada como coloca sua posição. Estou plenamente controlado, acho que o verbo não está muito correto, pelas colocações. Minha gratidão a todos. Noêmia Magalhães. Tem aqui o Jair Gonçalves, que tece adjetivos pouco lisonjeiros ao presidente. Raul Palácio, reitor da UENF. Na realidade, o presidente se modificou. Acabou o cercadinho, parou de falar à imprensa, aceitou o populismo e agora apoia o sistema de subsídio por bolsas. Cláudio, vamos... São 8h50. Vamos direto para o... Vamos. Então, Guilmar, estamos numa crise, vamos do Planalto Central para nesse Goitacá, como diria Capi, o Capi. Esse título, eu adorei. E Capi dizia, vamos para o nosso canavial. Então, vamos falar do nosso canavial. Isso, então, Capi, eu fiz teatro com Capi, Jesus, nessa mesma época de Dom Rifam, meu Deus. Por isso que a cabeça não pode ser essa cabeça da normalidade. Desculpa a minha existência. Mas, enfim, você, sua disciplina é história. E desde que Campos foi levado à condição de cidade, há exatos 185 anos, eu tenho conversado isso com alguns historiadores, talvez seja a pior crise financeira da história do município de Campos, né? Em rápidas letras, você tem um orçamento aí estimado pelo seu colega de magistério, professor da UENF, o economista Alcimar Ribeiro, em 1,57 bilhão para 2021, e desse 1,57 bilhão, 1,1 bilhão já comprometido com folha de pagamento. Não é preciso ser economista como Alcimar para ver que é uma conta difícil de ser fechada, né? Como é que você vê essa crise aos olhos da história, como historiadora, e qual a sua perspectiva para as eleições a prefeito de Campos agora em novembro? Bem, essa crise financeira, eu concordo com quem afirma, estuda, de que ela é inédita na nossa história, não é?
ela é fruto, como aconteceu em outros lugares, mas aqui especialmente de um grupo político que não reservou aos royalties, não é isso? Um fundo que escrachou, me desculpem, eu não, a corrupção, o toma lá da cá, e não criou um projeto de município que tivesse densidade e longevidade, perspectiva longeva, não é? Isso, a denúncia, a acusação a isso, existem vários campistas intelectuais que já faziam, né, e fazem esse contraponto, desde das burras cheias, né? Olha, e enfim. Então, nesse sentido, além da crise crônica, sistêmica, a gente, o município, ele sofre somando a essa crise específica de uma gestão, de gestões que não utilizaram os royalties, por exemplo, indo para um projeto de município com densidade e longevidade. Portanto, a crise é tão grande, mas ao mesmo tempo me dá esperança, né? Eu vejo uma geração, né? Uma nova geração de políticos onde tem de tudo, é possível, inclusive da equipe do próprio prefeito Rafael Diniz. Eu vou falar com tranquilidade, tá, gente, sobre a eleição em Campos, porque eu mudei o domicílio eleitoral, tá bom? Eu agora sou sanjoanense, tá bom? Então não é uma questão, jamais eu misturaria a questão pessoal. Então vejo na própria equipe dele pessoas competentíssimas que poderiam pensar, e vejo em outros espectros de partidos também. Mas o desafio eleitoral não inibiu, e isso também é positivo, eu olho positivamente. Eu estava conversando com o Cláudio antes de começarmos, temos 13, parece-me que 13 candidatos. Quer dizer, a situação é caótica, Guiomar, por conta da legislação, até as convenções, nós só podemos falar em pré-candidatos. Desculpa. Então, se não me engano, já são 13 pré-candidatos, ou seja, o que essas 13 pré-candidaturas, não é isso? Estão pensando sobre Campos. Se fosse eleitora, e mesmo não sendo, que eu amo a minha cidade, eu me preocuparia não com propostas fragmentadas, mas a saída para Campos é ter um projeto de curto, médio e longo, para se reinventar a partir das potencialidades que a gente tem, que as próprias academias e intelectuais e pesquisadores estão aí, conheço algumas ideias. A gente pode ter até chegado ao fundo do poço, mas esse fundo deveria dar condições, num debate eleitoral, pelo menos, de buscar uma saída, digamos assim, mais consistente. Não, eu penso em probabilidade, sabe, Aloysio? E, nesse sentido, eu crio cenários, não é? Quem sabe uma campanha eleitoral onde prevaleça
né, o enfrentamento dessa crise, não colocar embaixo do tapete, não a mesmice, de devolver a educação, saúde, né, xingar o outro, etc, etc. Até onde isso teria capilaridade? Não sei, mas acho que seria um grande exercício político para Campos nesse processo eleitoral. Em termos de probabilidade dessas 13 pré-candidaturas, eu vejo com bons olhos, ainda vou checar se é isso ou não, a juventude. Mesmo Rafael, com tantas críticas que se fazem, mas essa geração, né, é nessa geração que a gente tem que apostar. Não sei se no Rafael, não sei se no Caio, Cremo com Vladimir, mas tudo bem, né? Eu acho que a gente deveria apostar nesses adultos jovens, um exercício aí político para a eleição desse... Ou se reinventa, né? Se articulando, aí volta a questão da liga, se é projeto articulado ao nacional, ao mundo e a volta ao local, um pensamento mais ampliado de projeto de cidade para nós, não é? Onde o nosso povo tenha, né, a médio prazo maior dignidade material e não ficar só apontando o erro do outro e sem formular e ser propositivo. Eu tenho sido muito pragmática nesse sentido. Não é o confessionário, às vezes, sabe, me enche muito e só reclamação e nada de formulação, proposição. É nesse sentido que eu penso Campos. Não é uma Câmara, no caso aí é só as pré-candidaturas a prefeito que você perguntou. Eu aposto na juventude. A gente tem aí o Rafael, a gente tem o Caio, vê se é isso. A gente tem a Natália, a gente tem o Beethoven, Vladimir, nada contra a grande... Eu acho que a Odisseia é pré-candidata do PT. Odisseia é pré-candidata, Alexandre Tadeu é pré-candidato, Elis Coronel Fabiana pré-candidato, Jefferson Paes é pré-candidato, mas quem? Roberto Henrique é pré-candidato. Roberto Henrique, João Damásio, Natália Soares, do PSOL, ela falou, o Cláudio Rangel, o professor Zé Maria da Rede, né? Bruno Calil. A rede, essa coisa da rede é uma incógnita ainda, mas vamos ver. Bruno Calil, que a gente vai entrevistar aqui amanhã, né? Bruno Calil, o SD. Também me desanima ver tudo de novo, os partidos do campo progressista, a um com seu candidato, depois apostando no segundo turno, esse instrumento aí, essa lógica, me entristece profundamente, me desanima profundamente. Campos, esse município, não mereceria tanta divisão, como o país como um todo, né? Nós deveríamos ter essa capacidade de organizar, de organicidade. Isso é péssimo e isso é estéril, minha opinião, do ponto de vista do avanço de um pensamento mais progressista na nossa campus, infelizmente, ainda fruto da história como um todo, ainda muito provinciana. Me desculpem, mas eu sou campista também, então eu acho a gente ainda muito provinciano. Também tem a ver com ressentimento, né? Apesar de pessoas maravilhosas, inclusive líderes
em várias áreas, da cultura, da política, da economia, mas nós somos muito provincianos ainda e a gente poderia, nossa, ter voos aí fantásticos, com a competência que a gente tem, com os trabalhadores, o povo, né? Nós trabalhando, as instituições públicas, jornalismo de peso, infelizmente, poucas livrarias, acabaram o cinema, meu Deus, enfim, eu torceria muito. Eu só sonhei com o campus uma vez, que foi com um garotinho, né? Foi uma decepção enorme, né? Assim como eu me decepcionei com o lulismo. Mas, enfim, acho que a gente tem que criar a probabilidade, tomara, eu ainda acho que a juventude deva dar continuidade a esse, ou se nem tem, a esse projeto mais orgânico, mais denso, né? Se a velha companheira aqui pudesse chegar e tivesse, né, condições disso, né? Eu queria agradecer muitos ouvintes, viu? As perguntas, muito elogio, gente, né? Não é bem assim não, tá bom? Tem aqui Márcia Andrade Lírio Baldes, grande professora. Guiomar, são 9h02, estamos passando aí do horário do fechamento, mas só para você seria capaz de riscar uma projeção? Primeiro, acho que todos os analistas concordam que a grande probabilidade é de que a eleição para prefeito de Campos seja em 2 turnos. Você concorda, sim ou não? Concordo. E é capaz de projetar quem estaria nesse segundo turno? Um nome é o Rafael. Acho que Rafael vai para o segundo turno. A máquina é máquina, né? Mesmo com muitas críticas, enfim. E acho que ele pode ter feito até mais coisas. E não votei, tá bom? Não votei no Rafael Diniz, não. Naquela época, 2016, meu domicílio ainda era em Campos. Acho que ele vai para o segundo turno, sim. E aí, Caio, Vladimir, não sei como que vai reunir aí as forças. E também não sei se ele vai ser primeiro, não, né? No ranking dos dois. Né? Talvez não seja o primeiro, né? Eu acho que a probabilidade é grande. Te agradecer, muita presença, né? Você foi colaboradora do blog durante um bom tempo, e nós estreitamos um pouco esse conhecimento. Te agradecer pela presença. Eu acho que assim, o assunto do estupro da menina, do aborto, daria uns 5 programas por si só. Tinha muita pergunta aqui que eu até peço desculpas aos participantes do grupo, do qual você faz parte, o Cláudio Nogueira também, e alguns ouvintes que estão aqui se manifestando no streaming, mas que eu não pude fazer todas porque o tempo não comportou. Inclusive, mais perguntas específicas da questão da religiosidade, né? Sobre o papado do Francisco. Mas, enfim, é bom que fica aí assuntos para uma próxima oportunidade. Te agradeço demais. Uhum. Eu posso falar uma citação aqui, uma poesia? Posso? Deve. Para desejar aos ouvintes, a você, ao Cláudio, da minha vontade política, da minha vontade de transformação do mundo, cujo a construção ela se assemelha, como Dom Helder, não poderia deixar como Dom Helder, tem uma fala fantástica. Diante de um colar de pérolas, belo como um sonho, admirei sobretudo o fio que unia as pedras e se imolava anônimo para que todos fossem um. É um pouco por aí que a gente caminha. Obrigada, viu?
Obrigado a você, Guilmar. Obrigado, Guilmar, também aqui, em nome de toda a equipe aí. Prazer é todo nosso. E não atrapalhado tanto. Que isso, é ótimo. E gerou muita participação, o que é sempre bem-vindo. Muita interação. E reforço as desculpas por não ter podido externar todas por conta de tempo, né? E vou até adiante um pouco, Luiz. Se você permite cortar o raciocínio aí. Lógico. Se esse programa é no estúdio aqui, né, sem essa pandemia, nossa, estoura também no pico de audiência aí, com certeza. Essa interatividade fica muito maior, né, com a presença aqui, essa coisa. Mas a gente está nesse novo normal aí que eu não aceito muito bem, mas eu entendo e respeito, então vamos continuar respeitando. Isso. Senão o Cristiano puxa nossa orelha depois. Ui! Não tenha dúvida. Tá bom, então, querido. Um abração para a senhora aí. Tá, obrigada. À Com Deus. disposição. Amém. Bom? Amém. Valeu, Guilmar. Obrigado. Aloysio. Obrigada. A E gente mora na mesma pessoal. Nem pode agora. Nem pode. Nem pode estar perto. Estou devendo você vir aqui à minha casa. Não, você não para você passar essa doida pandemia. Mal educado. Não, é um prazer, estou devendo. Mas caso então, semana a gente vai estar perto, vou estar aí a Tafona, para pegar esse frio aí. A minha parte, a senhora faz favor, pode mandar para o Aloysio. Se tiver um peixe, uma coisa aí, um camarão, pode mandar a minha parte para o Aloysio. Eu confio nele. São as artes novas que eu estou fazendo agora, bola. Vem aqui no meu capô, que eu amo. Obrigado, muito obrigado. E anunciar, valeu, Guilmar, e anunciar amanhã a presença aqui do Bruno Calil, Sim. Pré-candidato médico, pré-candidato a prefeito de Campos pelo SD, que é a novidade aí no tabuleiro, né? Inclusive foi um dos fatores que ensejou a volta do deputado Vladimir Garotinho ao páreo da disputa de prefeito. Vamos estar falando sobre esses assuntos aqui e vários outros amanhã com o entrevistado Bruno Calil. Perfeito. Então até amanhã, são 9h09. Mais uma vez, Guilmar, bom dia, muito obrigado. Aloysio, bom dia, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. E aos ouvintes também, claro, evidente, né? Assim, o último comentário do programa. Da próxima vez, quem sabe o seu Flusão ganhe. Jair Gonçalves. Vou dar um bloco em Jair aí, hein? Jair é botafoguense também, né? Deve ser botafoguense ou flamenguista, tá vendo? Não podia ir embora sem essa. Um abraço. Bom dia. Valeu, gente. 9h10 aí, um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira. A gente segue aqui com muita música e informação na Folha FM. E o programa volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.